Imagine um gigante dos oceanos pesando mais de 100 mil toneladas. Um porta-aviões imponente, o símbolo supremo da supremacia militar absoluta, carregando dezenas de jatos de combate de última geração e protegido pela melhor frota de contra-torpedeiros do mundo. Na superfície da água, eles são os reis indiscutíveis, projetando poder e dominando o horizonte com sua presença formidável. No entanto, você sabia que toda essa frota, avaliada em trilhões de dólares, pode ser completamente paralisada por um único e minúsculo robô não tripulado escondido nas profundezas? Como é possível que a arma mais letal no ambiente marítimo seja justamente aquela que não podemos ver? Bem-vindos ao Mistérios da Ciência. Hoje, vamos desvendar os segredos invisíveis da guerra naval. Centenas de milhares de vidas de marinheiros dependem agora de uma corrida tecnológica silenciosa contra robôs assassinos que não emitem som. Muitos especialistas militares e analistas de defesa global começam a declarar algo muito controverso. Na era moderna, porta-aviões gigantescos podem ser apenas alvos fáceis esperando a sua vez. Parece impossível? Vamos provar isso hoje. Neste episódio de dissecação da ciência militar, não falaremos apenas de táticas de guerra superficiais. Nós vamos mergulhar fundo nas leis fundamentais da física. Analisaremos a física acústica, os segredos das camadas de temperatura do oceano, o devastador fenômeno da cavitação e como a precisão dos satélites no espaço dita o futuro da guerra marítima. Prepare-se para a ciência. Vamos começar pela pergunta mais básica. Ao longo da história, a evolução tecnológica sempre cobrou seu preço, tornando obsoletos os gigantes do passado. Lembram-se da Segunda Guerra Mundial? Encouraçados com blindagens incrivelmente espessas e canhões colossais, tornaram-se sucata da noite para o dia quando aviões decolando de porta-aviões começaram a dominar os céus globais. Os aviões podiam atacar a centenas de quilômetros de distância muito antes que os canhões dos navios pudessem revidar. Agora, esse ciclo implacável da história está se repetindo. O porta-aviões, que antes era um matador de gigantes, tornou-se um gigante ameaçado de extinção. Mas a ameaça não vem do ar, e sim de um meio infinitamente mais imprevisível e complexo. A água do mar. Veículos submarinos não tripulados, ou UVs, mudaram drasticamente as regras do jogo. Um único drone subaquático, custando apenas alguns milhões, pode afundar um ativo de bilhões. Mas espere um momento. Os porta-aviões modernos não estão equipados com os radares mais avançados do mundo? O radar Aegis pode rastrear mísseis balísticos a milhares de quilômetros no ar, certo? Por que sistemas de sensores multibilionários de repente se tornam cegos e surdos diante de uma ameaça que vem debaixo da superfície do oceano? A resposta reside na forma peculiar como as ondas eletromagnéticas interagem com a água salgada. O radar funciona emitindo ondas de rádio, que são uma forma de radiação eletromagnética projetadas para viajar livremente através do ar. No ar, essas ondas eletromagnéticas viajam quase sem resistência. No entanto, a água do mar é um ambiente completamente diferente. Ela contém íons dissolvidos, principalmente sódio e cloreto, o que a torna um excelente condutor de eletricidade. E é exatamente aqui que as leis implacáveis da física começam a complicar seriamente a vida das marinhas mais poderosas do planeta. Quando ondas eletromagnéticas de alta frequência penetram a superfície da água, sua energia é imediatamente absorvida pelas partículas de água e íons condutores. Esse processo de enfraquecimento é chamado de atenuação. O resultado? A onda de radar perde toda a sua energia em apenas alguns centímetros ou metros debaixo d'água. O porta-aviões está literalmente cego para o abismo. O único espectro eletromagnético que consegue penetrar um pouco mais fundo na água é a luz azul esverdeada. É por isso que o oceano nos parece azul. Mas mesmo essa luz só consegue penetrar algumas centenas de metros antes que o oceano se torne um breu total. Se radares e câmeras não funcionam na água, como esses drones navegam e caçam? Bem-vindos ao domínio da acústica. Neste mundo subaquático, os ouvidos são muito mais importantes que os olhos. O som é o rei absoluto. A guerra naval moderna é, em sua essência, uma guerra puramente acústica. É uma corrida sobre quem consegue ouvir primeiro sem ser ouvido. Diferente das ondas eletromagnéticas, as ondas sonoras são ondas mecânicas, o que significa que precisam de um meio físico para se propagar. E a água é um meio extraordinário para o som. Vamos revisar a física básica. No ar, o som viaja a cerca de 340 metros por segundo. O ar é um gás.
Suas partículas são espaçadas e facilmente compressíveis. A água, por outro lado, é um líquido. As partículas de água são cerca de 800 vezes mais densas que o ar, e a água é praticamente incompressível. Isso muda absolutamente tudo. Essa densidade e incompressibilidade formam uma verdadeira rodovia expressa para as ondas sonoras. Como as partículas estão muito próximas, quando uma molécula de água vibra, ela colide instantaneamente com a vizinha, transferindo energia mecânica de forma rápida e eficiente. O resultado é que o som viaja na água a cerca de 1.500 metros por segundo, mais de 4 vezes mais rápido. Além de rápido, o som na água pode percorrer distâncias fenomenais. Sons de baixa frequência, como o zumbido das hélices de um navio ou a vibração de motores a diesel gigantes, podem viajar por centenas ou milhares de quilômetros através do oceano sem perder muita energia. É por isso que um porta-aviões pesado atua como um concerto de rock ambulante debaixo d'água. O sonar passivo de um drone subaquático pode ouvir essa cacofonia mecânica a uma distância incrível. Esse sistema de audição é chamado de sonar, que significa navegação e alcance pelo som. Existem dois tipos principais, ativo e passivo. O sonar ativo emite um pulso acústico, um ping, e escuta o eco para determinar a posição de um objeto, semelhante à ecolocalização dos morcegos. No entanto, usar sonar ativo é o equivalente subaquático a acender uma lanterna brilhante em uma sala totalmente escura. Você pode até ver o inimigo, mas o inimigo saberá instantaneamente onde você está. Por esse motivo crítico, os drones subaquáticos modernos dependem quase exclusivamente do sonar passivo. Eles permanecem em silêncio absoluto, apenas ouvindo pacientemente o abismo. Esses drones utilizam inteligência artificial avançada para analisar cada frequência sonora presente no oceano. Eles procuram por assinaturas acústicas específicas, padrões únicos gerados pelas hélices e motores do porta-aviões inimigo. Uma vez que o alvo é travado pelos algoritmos, o drone pode se aproximar silenciosamente, sem emitir nenhum ruído suspeito que denuncie sua presença. Agora vamos dissecar a anatomia desse assassino silencioso. O veículo submarino não tripulado. Diferente dos submarinos convencionais, que exigem enormes espaços internos para a tripulação humana, suprimentos de oxigênio e comida, o UV é uma máquina de puro pragmatismo. Ele consiste apenas em motores, baterias de alta densidade, sensores ultrassensíveis e uma ogiva letal. A ausência de seres humanos permite que este drone seja projetado com proporções minúsculas. Ele possui uma forma altamente eficiente e hidrodinâmica, deixando praticamente nenhum rastro acústico. Os UUVs são movidos por motores elétricos incrivelmente silenciosos, ou sistemas de propulsão independentes de ar, que não geram bolhas reveladoras ou ruídos de motores a diesel. Seu formato é cuidadosamente esculpido, assemelhando-se a um torpedo cilíndrico perfeito ou até mesmo imitando a biologia de uma raia, tudo para minimizar a resistência da água e o reflexo do sonar inimigo. Este é o ápice absoluto da engenharia furtiva, a chamada tecnologia stealth aplicada ao mundo subaquático. Mas há um desafio físico monumental que esses drones devem superar. Se as ondas de rádio não conseguem penetrar a água do mar, como o drone sabe exatamente onde está no mapa global, eles não podem simplesmente acessar o sinal de GPS enquanto estão submersos em grandes profundidades. Para resolver esse dilema de navegação, os drones utilizam o Sistema de Navegação Inercial, ou IN. Trata-se de um conjunto de giroscópios e acelerômetros hipersensíveis. O sistema inercial rastreia matematicamente cada movimento, aceleração e rotação do drone a partir de um ponto de partida conhecido. Embora seja uma maravilha da engenharia, a navegação inercial sofre de um fenômeno chamado deriva ou drift, acumulando pequenos erros de cálculo ao longo do tempo. Por isso, de tempos em tempos, o drone precisa executar uma manobra arriscada. Ele deve subir silenciosamente em direção à superfície, apenas o suficiente para expor uma minúscula antena acima da água. Nesse breve momento, ele captura sinais dos satélites do Sistema Global de Navegação, o GNSS, para recalibrar suas coordenadas com precisão milimétrica. É exatamente neste instante fugaz que a geopolítica do espaço sideral se encontra com a guerra subaquática. Falando em satélites de navegação, não podemos ignorar a feroz competição de precisão entre o sistema GPS dos Estados Unidos e o sistema Beidou da China. Os sinais vitais emitidos por esses satélites devem atravessar a ionosfera da Terra,
uma camada da alta atmosfera saturada de partículas eletricamente carregadas. E essa travessia não é nada fácil para as ondas de rádio. As perturbações eletromagnéticas na ionosfera refratam os sinais de rádio, o que pode causar erros de cálculo de posição de vários metros na superfície do oceano. Sistemas modernos superam esse problema usando técnicas de dupla frequência e redes densas de estações de referência em terra, integrando dados de constelações de satélites de observação da Terra para correção em tempo real. Essa integração multissistema avançada garante que o drone subaquático possa obter coordenadas absolutas e precisas até o nível do centímetro, em questão de segundos após emergir. Assim que o drone trava suas novas coordenadas a partir dos satélites, ele submerge imediatamente de volta para a escuridão protetora do oceano, tornando-se cego novamente dependendo apenas de seus ouvidos. Ele continuará rastejando furtivamente em direção à frota inimiga. Mas o porta-aviões não está indefeso, ele possui múltiplas camadas de proteção. Os contratorpedeiros de escolta estarão varrendo o oceano constantemente com sonares ativos, procurando qualquer anomalia. É aqui que os drones utilizam uma das maravilhas mais fascinantes da oceanografia para se esconderem à vista de todos. Você já nadou num lago profundo e de repente sentiu que a água na parte inferior do seu corpo estava muito mais fria do que na superfície? Esse fenômeno é chamado de termoclina. O oceano não tem uma temperatura uniforme. A água do mar é estritamente dividida em camadas baseadas na temperatura e salinidade. A camada superior é aquecida pelo Sol, enquanto a inferior é gélida. A camada de transição invisível, onde a temperatura cai drasticamente em uma distância muito curta, é o que chamamos de camada termoclina. Mas o que a temperatura da água tem a ver com a guerra de porta-aviões? A resposta está na física pura, especificamente na lei de Snell sobre a refração das ondas. A velocidade do som na água é fortemente influenciada pela temperatura do meio. Quanto mais fria a água, mais lentamente o som viaja. Essa sutil diferença de velocidade curva a direção das ondas sonoras. Quando a poderosa onda de sonar ativo do contratorpedeiro atinge essa camada termoclina, ela não penetra direto para o fundo. Em vez disso, a diferença extrema de densidade e temperatura da água atua como um gigantesco espelho acústico subaquático. A onda do sonar é refratada agudamente ou até mesmo totalmente refletida de volta para a superfície. Esse fenômeno físico cria uma vasta área abaixo da camada termoclina que permanece completamente intocada pelo sonar. Essa área inalcançável é conhecida na ciência acústica subaquática como a zona de sombra. Para comandantes de submarinos e drones, este é o esconderijo perfeito. O drone mergulhará deliberadamente abaixo da camada termoclina, nadando em total silêncio dentro da zona de sombra. Enquanto isso, os potentes pins do sonar do porta-aviões passam inofensivamente sobre suas cabeças. Na superfície, o gigantesco porta-aviões sente-se invulnerável, pois suas telas de sonar estão limpas, acreditando não haver ameaças em um raio de dezenas de quilômetros. No entanto, bem debaixo de seus pés, ocultos por uma fortaleza impenetrável feita puramente de física e diferenças de temperatura, o enxame de drones assassinos está silenciosamente montando sua formação de ataque. E é exatamente aqui que começa a tática mais aterrorizante da guerra marítima do futuro, a tática de enxame ou swarm, a superioridade numérica aliada a IA. Se um único drone subaquático já é quase impossível de detectar, imagine o caos se 50 drones atacassem simultaneamente de todas as direções possíveis. Em vez de construir um submarino colossal e bilionário que, se destruído, causaria um prejuízo incalculável à nação, a estratégia militar moderna mudou o foco. A nova aposta é a produção em massa de drones autônomos e baratos. Esse enxame letal é equipado com inteligência artificial descentralizada. Eles se comunicam entre si usando modems acústicos subaquáticos codificados, compartilhando dados em tempo real sobre os movimentos do alvo e dividindo as tarefas de ataque de forma totalmente autônoma. Eles imitam o comportamento de cardumes de peixes ou bandos de pássaros na natureza, movendo-se em harmonia. Não há um líder central no enxame. Se um drone for destruído, o sistema reajusta instantaneamente a formação sem perder a eficiência. A tática de enxame foi projetada matematicamente para criar o que os militares chamam de saturação do sistema de defesa. O porta-aviões e sua frota têm um limite máximo de alvos que seus computadores podem processar e destruir simultaneamente.
Se forem atacados por 50 alvos ao mesmo tempo, os sistemas de radar, sonares e armamento simplesmente entram em colapso por sobrecarga de dados. Alguns drones do enxame certamente serão destruídos, mas, por probabilidade puramente matemática, alguns conseguirão passar pelas defesas, e basta apenas um. Mas a ameaça assimétrica não se limita a drones que se movem ativamente. Existem também armadilhas estáticas e silenciosas que são igualmente letais, as minas navais inteligentes. Vamos observar a física geopolítica em águas estreitas, como o Estreito de Hormuz, a rota de comércio de petróleo mais vital do mundo. Fechar esse estreito não exige uma frota de navios de guerra colossais. Basta semear o fundo do mar com minas inteligentes de gatilho magnético. Como funciona uma mina magnética? É pura física eletromagnética. Todo grande navio construído em aço, como um porta-aviões ou um superpetroleiro, funciona como um gigantesco ímã em movimento. À medida que o navio navega pelos oceanos, seu enorme casco de aço corta as linhas invisíveis do campo magnético natural da Terra, criando uma anomalia magnética local ao seu redor. As minas inteligentes modernas, ou UVs, em modo de hibernação adormecidos no fundo do mar, são equipados com detectores de anomalia magnética extremamente sensíveis. Eles não precisam ver ou ouvir o porta-aviões se aproximando. Eles simplesmente esperam, monitorando pacientemente qualquer mudança no fluxo magnético do ambiente ao seu redor. A física fará o resto do trabalho. Quando o gigante de aço passa diretamente sobre a mina, o sensor detecta a perturbação no campo magnético. O microcomputador interno processa a assinatura magnética e aciona a detonação de forma totalmente automática, calculando o milissegundo exato para atingir o ponto estrutural mais fraco do navio. E isso nos leva ao clímax aterrador da guerra naval, o momento da explosão. O que realmente acontece quando um torpedo ou um drone subaquático detona e destrói um navio gigante? Intuitivamente, imaginamos que a ogiva colide diretamente com o casco, abrindo um buraco enorme por onde a água entra até o navio afundar. No entanto, a física da destruição naval moderna é muito mais elegante, sofisticada e infinitamente mais devastadora do que simplesmente fazer um buraco. As armas subaquáticas de última geração são rigorosamente projetadas para explodir não no casco, mas exatamente abaixo da quilha do navio, em águas abertas. Por que essa abordagem indireta? Porque eles exploram um fenômeno hidrodinâmico letal conhecido como cavitação e o subsequente pulso de bolha, ou bubble pulse. É a água e não o explosivo que destrói o navio. Quando o explosivo de alto rendimento detona dentro da água, ele converte instantaneamente a água ao seu redor em um gás superaquecido. Esse volume de gás se expande a uma velocidade inconcebível, empurrando violentamente a água incompressível em todas as direções. Isso cria uma gigantesca bolha de vácuo logo abaixo do navio. Lembre-se, a água não pode ser comprimida. A pressão dessa expansão colossal é canalizada diretamente para cima, em direção à quilha do navio. Essa energia cinética massiva atinge o fundo da embarcação com a força esmagadora de milhões de toneladas, literalmente erguendo o porta-aviões de 100 mil toneladas para fora da água. Imagine um leviatã de aço sendo levantado pelo meio, enquanto a proa e a popa ficam suspensas no ar. Nenhuma estrutura de aço, por mais forte e blindada que seja, foi projetada por engenheiros para suportar uma carga de flexão tão extrema sem o suporte da água. A espinha dorsal do navio, a sua quilha, sofre uma tensão estrutural catastrófica e começa a dobrar de forma não natural. No entanto, a verdadeira destruição, o golpe de misericórdia da física, está apenas começando. Aquela gigantesca bolha de gás superaquecido não pode durar muito tempo. A imensa pressão hidrostática do oceano circundante forçará a bolha a colapsar violentamente sobre si mesma. Quando a bolha implode, o espaço de vácuo sob o navio desaparece em um piscar de olhos. O navio gigante que havia sido erguido agora cai com uma força brutal diretamente nesse abismo vazio. O colapso dessa bolha cria um jato de água disparado a velocidades hipersônicas para cima, atingindo diretamente o fundo do navio que está caindo. A combinação do navio sendo levantado, depois jogado em um buraco negro de água e finalmente atingido por um pilar de água em velocidade extrema, inevitavelmente partirá a quilha em duas. O porta-aviões é rasgado pelo seu próprio peso. É esse fenômeno físico implacável que torna as armas subaquáticas tão letais. Com a ameaça muito real dos drones subaquáticos invisíveis e mísseis hipersônicos, muitas nações começaram a perceber que seus ativos militares de superfície tornaram-se extremamente vulneráveis.
Se um porta-aviões gigante não é mais um refúgio seguro, onde as superpotências escondem suas armas estratégicas, a resposta é um retorno ao abraço protetor da Mãe Terra, a construção de cidades de mísseis subterrâneas impenetráveis. Construir uma base militar subterrânea não é simplesmente cavar um buraco fundo, é uma verdadeira obra-prima da engenharia geológica. O local não pode ser escolhido ao acaso. Engenheiros militares buscam formações de rochas ígneas extremamente densas, como granito. Rochas como basalto, formadas pelo resfriamento lento do magma há milhões de anos, possuem uma resistência à compressão fenomenal, funcionando como um escudo natural indestrutível. Mas por que a rocha precisa ser tão dura quanto o granito? Porque a maior ameaça a essas bases subterrâneas são as armas de penetração na Terra, os famosos mísseis destruidores de bunkers. Esses mísseis usam energia cinética massiva. A onda de choque de uma explosão nuclear tática na superfície se propagaria através das camadas do solo. É aqui que a física das rochas desempenha um papel crucial. A espessa camada de granito absorverá e dissipará a imensa energia da onda sísmica, reduzindo drasticamente a amplitude da vibração antes que ela alcance a instalação principal. Além disso, os túneis dessas cidades ocultas são construídos com uma estrutura arqueada. Eles imitam os princípios arquitetônicos dos antigos arcos de pontes romanas, que distribuem mecanicamente a carga de pressão do teto para as paredes laterais. Essas instalações subterrâneas são cidades independentes, equipadas com sistemas de ventilação que filtram a radiação letal. Elas contam com geradores elétricos independentes e reservas logísticas para sobreviver por meses. É dentro desse labirinto geológico que as nações estacionam seus sistemas de lançamento de mísseis balísticos intercontinentais. Eles se movem em trens subterrâneos contínuos, garantindo que o inimigo nunca saiba as coordenadas exatas da arma de retaliação final. Um jogo de gato e rato. Observando essa mudança de paradigma de gigantescos navios de superfície para guerras assimétricas subaquáticas e fortalezas de pedras subterrâneas, como fica a geopolítica de países com geografias complexas, tomemos como exemplo grandes arquipélagos. Milhares de ilhas e estreitos formam pontos de estrangulamento estratégico globais, locais onde a geografia dita as regras da guerra. As condições oceanográficas em arquipélagos são únicas. Águas rasas em algumas áreas e fossas oceânicas profundas em outras criam condições acústicas e termoclinas incrivelmente complexas. Para uma marinha estrangeira, mergulhar nessas águas é como entrar em um labirinto barulhento e cheio de armadilhas de temperatura. É uma vantagem de defesa natural extraordinária, se bem aproveitada. Muitos especialistas em defesa argumentam que, em vez de gastar orçamentos limitados na compra de navios de superfície caros e vulneráveis, seria mais sábio investir pesadamente em tecnologia assimétrica, desenvolver frotas de mini-submarinos, drones subaquáticos autônomos e redes de sensores acústicos no fundo de estreitos estratégicos é o futuro da defesa costeira inteligente. A boa notícia é que a engenharia de defesa em várias nações em desenvolvimento está caminhando nessa direção. Engenheiros em indústrias estatais e universidades estão abrindo caminho para desenvolver sistemas de mísseis de cruzeiro e drones militares de fabricação local. Dominar a tecnologia de orientação de precisão, propulsão e materiais compostos é a chave para a verdadeira independência. Construir esse ecossistema tecnológico requer uma compreensão profunda da ciência básica, aerodinâmica, mecânica dos fluidos para drones marítimos, física de materiais para suportar a pressão esmagadora das profundezas e criptografia quântica para garantir a segurança das linhas de comunicação. Não se trata de comprar armas, mas de construir a capacidade intelectual de uma nação. Vamos resumir nossa jornada pelas leis da física de hoje. O porta-aviões, o símbolo máximo do poder militar do século XX, enfrenta agora uma ameaça existencial inegável. Não porque os inimigos construíram navios maiores, mas porque eles compreenderam a física muito melhor. Eles sabem que as ondas de radar são inúteis na água salgada e que o som se propaga incrivelmente rápido no oceano. Eles exploram a camada termoclina como um manto de invisibilidade. Eles combinam a precisão absoluta da navegação por satélite com a navegação inercial para se moverem de forma cega, porém mortalmente precisa. Eles usam táticas de enxame baseadas em inteligência artificial para paralisar as defesas e, no fim das contas, usam a física explosiva da cavitação e das bolhas de ar.
Eles usam o próprio peso do navio inimigo como a arma final para destruí-lo. Isso significa que a era dos porta-aviões acabou definitivamente? Não necessariamente. As marinhas globais não estão paradas. Elas agora desenvolvem drones subaquáticos caçadores assassinos para proteger os porta-aviões, redes de sensores anti-torpedo avançadas e até mesmo armas a laser montadas no convés. É a eterna corrida armamentista entre a espada e o escudo, onde as leis inflexíveis da física servem como grande campo de batalha. No final das contas, o vencedor do conflito não será aquele que possui a blindagem de aço mais espessa ou o canhão de maior calibre. O vencedor será a nação que dominar a ciência e a engenharia com maior maestria, transformando a natureza em arma. Transformar o som, a temperatura e a pressão letal da água em ativos estratégicos. O conhecimento é, e sempre será, o verdadeiro e supremo poder de defesa. Agora, depois de compreender a física profunda por trás da vulnerabilidade desses navios gigantes, o que você acha? As nações deveriam focar em comprar grandes fragatas do exterior ou investir na produção autônoma de drones? A ciência militar e a geopolítica sempre guardam segredos fascinantes esperando para serem dissecados. Se você sente que este vídeo abriu novas perspectivas sobre como o mundo militar realmente opera sob a ótica da física, ajude o canal Mistérios da Ciência a crescer clicando no botão de curtir. O algoritmo adora sua interação. Isso nos ajuda a continuar produzindo conteúdo de qualidade. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sino de notificações para não perder nossos próximos episódios sobre ciência militar e tecnologias do futuro. Compartilhe este vídeo com seus amigos apaixonados por tecnologia, especialmente aqueles interessados no futuro da defesa global. Esse conhecimento é absolutamente indispensável para compreender o mundo de amanhã. Para aqueles que desejam se aprofundar ainda mais na física acústica oceânica, no efeito de cavitação destrutiva ou nos complexos sistemas de navegação por satélite GNSS, verificamos e incluímos links na descrição. Adicionamos artigos científicos de referência e periódicos militares confiáveis, que serviram de base para a extensa pesquisa deste episódio. Aprender da fonte é sempre melhor. Enquanto continuamos nossa jornada, vamos explorar um pouco mais a fundo um componente crucial e frequentemente ignorado que torna os drones marítimos tão incrivelmente mortais: as baterias. No ambiente subaquático, gélido e sob pressões extremas, uma bateria de íons de lítio comum perderia sua eficiência rapidamente. Portanto, drones militares usam armazenamento de energia extremo. Alguns UVs de última geração utilizam células de combustível de alumínio, água ou baterias avançadas de prata-zinco. Esses tipos de baterias possuem uma densidade de energia extraordinariamente alta. Elas permitem que o drone patrulhe em modo de silêncio absoluto, flutuando no fundo do oceano por meses a fio sem interrupção. Eles se tornam verdadeiros predadores à espreita. A tecnologia de materiais também desempenha um papel fundamental para permitir mergulhos a milhares de metros de profundidade, escapando de sonares e suportando a pressão hidrostática que esmagaria o aço comum. O casco desses drones furtivos é frequentemente construído a partir de compósitos especiais de fibra de carbono ou ligas exóticas de titânio. Materiais do futuro. Esses materiais não são apenas incrivelmente fortes e leves, mas também possuem uma característica vital: não são magnéticos. Isso torna os drones extremamente difíceis de serem rastreados por detectores de anomalias magnéticas inimigos. Voltando ao grave problema da navegação, há uma tecnologia experimental fascinante sendo desenvolvida para substituir a navegação inercial: a navegação quântica, utilizando sensores de gravidade quântica. Drones no futuro próximo talvez nunca mais precisem emergir para procurar o sinal vulnerável do GPS. Em vez disso, eles poderão mapear as minúsculas anomalias da gravidade da Terra no fundo do mar, usando isso como um mapa tridimensional absoluto e infalível. A gravidade da Terra não é perfeitamente uniforme. Montanhas submarinas e fossas profundas criam variações microscópicas na atração gravitacional. Sensores quânticos podem medir essas minúsculas variações com precisão atômica. Ao cruzar esses dados com um mapa gravitacional global carregado em sua memória, o drone subaquático se tornará verdadeiramente autônomo, 100% furtivo e literalmente incapaz de se perder. Então, como as frotas de superfície planejam se defender contra esse enxame de drones incrivelmente inteligentes? Uma das soluções físicas mais radicais atualmente em desenvolvimento é a arma de supercavitação.
ou projéteis supercavitantes. Na água, uma bala comum desacelera drasticamente em poucos metros devido ao atrito hidrodinâmico letal. Mas a supercavitação muda tudo. Projéteis supercavitantes são projetados com uma ponta plana e peculiar que vaporiza a água à frente, criando uma bolha de ar que envolve todo o projétil. Como o projétil viaja dentro desse casulo de gás protetor, o atrito da água é reduzido a quase zero, permitindo que ele dispare debaixo d'água a velocidades de centenas de quilômetros por hora. Uma maravilha da dinâmica dos fluidos. Sistemas de defesa de curto alcance subaquático usarão essas balas supercavitantes para destruir qualquer drone que tente se aproximar do porta-aviões. Além disso, o uso de redes acústicas ou tripwires acústicos torna-se vital. Imagine uma rede invisível feita de feixes de som esticados através das entradas de portos estratégicos ou estreitos navais cruciais. Se um objeto estranho, mesmo o drone mais furtivo já construído, passar por essa rede sonora, o padrão de interferência acústica mudará instantaneamente, acionando alarmes de defesa. A guerra antissubmarino no passado era uma arte obscura, altamente dependente da intuição humana e da experiência de operadores de sonar treinados. Mas hoje, a tecnologia reescreveu esse manual. Agora, com a introdução de Big Data e Machine Learning, os computadores podem distinguir com precisão quase perfeita entre o som de uma baleia, o ruído de atividade sísmica e o zumbido de um motor elétrico de drone militar. No entanto, por mais avançados que sejam os algoritmos, o oceano continua sendo um ambiente incrivelmente caótico, dinâmico e imprevisível. A natureza é indomável. Tempestades violentas na superfície, mudanças abruptas de salinidade após chuvas fortes e atividades vulcânicas submarinas alteram constantemente os parâmetros acústicos da água. A natureza sempre encontra uma maneira de confundir até mesmo a tecnologia militar mais sofisticada. A física dos oceanos é um campo de batalha que nunca poderá ser totalmente dominado pela humanidade. É por isso que muitas nações optam por uma estratégia militar híbrida. Eles não abandonam completamente os gigantescos navios de superfície, porque o porta-aviões ainda desempenha uma função vital como ferramenta de projeção de poder geopolítico e diplomacia militar. A simples presença de um porta-aviões em águas disputadas envia uma mensagem política inegavelmente poderosa. É uma demonstração de força que simplesmente não pode ser replicada por um drone invisível escondido no fundo do mar. No entanto, o porta-aviões do futuro pode não carregar mais jatos tripulados por humanos. Eles provavelmente evoluirão para se tornarem naves-mãe de drones, bases flutuantes capazes de lançar centenas de drones aéreos e submarinos simultaneamente ao campo de batalha. Esse gigante de aço permanecerá muito além do alcance dos radares costeiros inimigos, enquanto as máquinas não tripuladas conduzem o combate mortal a curta distância. Esse desenvolvimento frenético nos obriga a continuar aprendendo e nos adaptando constantemente. A ciência básica, como física acústica, termodinâmica e eletromagnetismo, pode parecer maçante nos bancos escolares, mas no mundo real e brutal da geopolítica, essas leis da natureza determinam a ascensão e queda de nações inteiras. Compreender a ciência significa compreender como o mundo fundamentalmente funciona e, mais importante, como protegê-lo. Para países com vastos territórios marítimos, o desafio é cristalino. Precisamos de incontáveis olhos e ouvidos biônicos espalhados pelo oceano. Uma rede de sensores hidroacústicos subaquáticos perfeitamente integrada com satélites de comunicação nacional é a infraestrutura de defesa absoluta do futuro. É o equivalente a construir uma rodovia de dados no fundo do mar. Imagine um sistema de defesa onde cada movimento de um submarino invasor seja detectado passivamente por sensores ancorados no leito oceânico. Esses dados vitais são transmitidos instantaneamente para centros de comando protegidos, analisados por inteligência artificial, e se confirmados como ameaça, enxames de drones subaquáticos locais são ativados de bases subterrâneas próximas para interceptar o alvo. E tudo isso acontece sem que um único tiro humano seja disparado. Isso não é obra de ficção científica de Hollywood. Os componentes tecnológicos para essa rede já existem e estão sendo rigorosamente testados por grandes potências globais neste exato momento. A corrida armamentista na era moderna não é mais sobre quem pode criar a maior explosão nuclear, mas sim sobre quem possui os algoritmos mais inteligentes
os sensores mais sensíveis e a compreensão mais profunda da física do campo de batalha. Nesse contexto implacável, a educação em ciência e tecnologia torna-se a primeira e mais importante linha de defesa de uma nação. Engenheiros, físicos, teóricos, programadores de algoritmos e oceanógrafos são os heróis desconhecidos e silenciosos desta guerra de quinta geração. Construir uma cultura sólida de pesquisa e inovação é a única maneira de garantir a sobrevivência. Vamos retornar por um momento ao fenômeno devastador da explosão de cavitação que quebra o porta-aviões. Há um detalhe físico extraordinário que ainda não mencionamos. Quando a bolha de vácuo entra em colapso e cria o jato de água de altíssima pressão, a temperatura dentro dessa bolha em colapso pode saltar para milhares de graus Celsius por uma mera fração de microsegundo. Esse fenômeno extremo está relacionado à sonoluminescência. Embora esse flash de luz e calor extremo seja muito breve para derreter o casco do navio, a onda de choque secundária que ele gera multiplica exponencialmente o dano estrutural. O aço de grau militar, incrivelmente espesso, experimenta uma fragilização material momentânea devido a essa mudança de pressão tão extrema. O aço se estilhaça como vidro fino atingido por um martelo pesado. É uma física de destruição verdadeiramente fascinante. E quanto aos mísseis balísticos lançados de nossas cidades subterrâneas, também precisamos entender a física de reentrada na atmosfera. Um míssil balístico voará até o vácuo do espaço e depois mergulhará de volta à Terra a velocidades hipersônicas assombrosas. Nessa velocidade extrema, o ar à frente do míssil não tem tempo físico para sair do caminho. O ar preso é severamente comprimido, criando uma bainha de plasma superaquecido que envolve o míssil. Esse plasma bloqueia absolutamente todos os sinais de rádio, fazendo com que o míssil perca todo o contato com os satélites de navegação e com o centro de comando durante a fase crítica. Mais uma vez, a física inercial e os rastreadores automáticos de estrelas, uma tecnologia celestial antiga aplicada a armas modernas, tornam-se a única esperança para guiar o míssil com precisão até o alvo. Todas essas tecnologias mortais, dos drones navais aos mísseis hipersônicos, resumem-se a um princípio. Quem manipula as leis da física com maior eficiência vence o conflito. Não há mágica na tecnologia militar. Há apenas a aplicação brutal da ciência pura, levada aos seus limites absolutos. O mundo da defesa está passando por uma revolução silenciosa, profunda e irreversível. Quando assistirmos às notícias sobre porta-aviões patrulhando os mares, lembremos que por trás daquela imagem imponente há um medo muito real de monstros de metal invisíveis. A arrogância do tamanho colossal foi finalmente derrotada pela agilidade, pela precisão matemática e pela tecnologia furtiva. Talvez no futuro, a guerra não envolva mais seres humanos se enfrentando fisicamente no campo de batalha. Será uma guerra fria entre algoritmos, sensores contra materiais invisíveis e redes de inteligência artificial contra as leis da termodinâmica. No entanto, por mais avançada que a tecnologia de armas se torne, o objetivo supremo de entender a ciência militar deve ser sempre a dissuasão. Ao possuir uma tecnologia que o inimigo teme profundamente, uma nação impede que a guerra aconteça. A melhor arma já criada é aquela que é tão assustadora do ponto de vista físico que ninguém em sã consciência ousa provocar seu uso. Compreender a física acústica, a navegação por satélite e a geologia de defesa é a chave para construir uma postura de segurança resiliente. Não podemos mais depender das doutrinas militares clássicas do século XX. O antigo livro de regras da guerra naval foi rasgado e reescrito por robôs subaquáticos silenciosos nas profundezas e satélites orbitando no vácuo do espaço. Como sociedade, vivendo na era da informação, a literacia científica tornou-se essencial. Precisamos entender por que orçamentos gigantescos são alocados para satélites, por que a pesquisa de materiais compostos é tão vital e por que mapear nossa própria topografia submarina é uma questão de segurança nacional máxima. Tudo está interligado na vasta teia da física e engenharia. É por isso que aqui no Mistérios da Ciência sempre nos esforçamos para desvendar os fenômenos do mundo através das lentes cristalinas da ciência popular. Porque por trás de cada manchete geopolítica tensa, sempre há uma lei da física irrefutável trabalhando silenciosamente nos bastidores. Saber o que acontece é crucial, mas compreender o porquê acontece é o que nos empodera. Esperamos que este mergulho profundo tenha trazido a você uma nova perspectiva fascinante.
Se você gosta de análises científicas rigorosas como esta, deixe nos comentários qual tópico devemos explorar a seguir: a física dos jatos furtivos ou a ciência dos materiais blindados? Inscreva-se, curta e compartilhe. Continue questionando o universo e até o nosso próximo episódio.